Os times da Europa seguiram jogando, mesmo com a segunda onda do vírus, né? Mas você acha que eles suportariam outra parada como essa aqui no Brasil? No Brasil tem uma parada que não é uma parada, né? Mas joga em outro lugar e tal. Se tivesse que parar de novo tudo na Europa, as consequências seriam parecidas com aquelas que poderiam atingir os times brasileiros, que já falamos há pouco? Se tivesse que parar mais 2 ou 3 meses, como foi o ano passado, sem dúvida, aí o cenário seria devastador. Os clubes não aguentam tudo isso. O dinheiro da TV está ali oxigenando a estrutura, então não pode parar. O que nós temos visto é uma quantidade excessiva de partidas sendo jogadas com um período de tempo muito mais curto, justamente para atender essa expectativa da TV. Agora, não aguenta muito mais tempo do que se parar 10 dias, 15 dias é uma coisa, se parar 2 ou 3 meses, de fato, ninguém aguenta. Um ponto que eu acho que é importante, né, é a questão do atleta, né, o jogador de futebol, né? A gente não vê, tanto na Europa como aqui no Brasil, muitos questionamentos de atletas. Você tem um ou outro que isoladamente fala, não me sinto seguro para jogar, não quero jogar. Eu lembro que quando o futebol estava por voltar na Europa, alguns atletas, como o Kanté do Chelsea, não me sinto seguro para jogar. Em poucos dias mudou de ideia e foi para o jogo e jogou e está jogando. Né? Não lhe parece também que os jogadores, em geral, salvo exceções, também estão preocupados com o próprio bolso? Por que eu pergunto isso? A tal da bolha dos salários, super salários dos jogadores dos grandes clubes. Isso também existe no Brasil, dentro da realidade do futebol brasileiro, da nossa economia, do valor da nossa moeda. Um exemplo claro aqui no Brasil aconteceu agora com o Rafinha, né? Saiu do Flamengo no ano passado, já durante esse período de pandemia, foi jogar no Olympiacos, por alguma razão ele não ficou muito tempo lá, voltou ao Brasil, quis retornar ao Flamengo e não ficou. A alegação do Flamengo é justamente financeira, né? E de fato, se recolocar um jogador que não tem um salário baixo, um jogador internacional, na folha de pagamento, não é um salário, né? São 13 salários do ano, eventualmente luvas, e isso pode gerar uma reação em cadeia, porque outros jogadores também vão querer um aumento, vão querer luvas na hora de negociar, e essa bolha ela estourou. Ou seja, o Rafinha não conseguiu, na prática foi isso, ao retornar ao Brasil de imediato, um salário nem próximo daquilo, nem um contrato ele conseguiu. E nos dias subsequentes ao anúncio do clube de que não o teria de volta, porque não poderia recontratá-lo por questões econômicas, tecnicamente deveria ter uma fila de jogadores, né, pelo valor técnico dele, uma fila de clubes, né, querendo contratá-lo. E nos dias seguintes não houve proposta para o jogador. Ou seja, me parece que é um exemplo claro de como muda também para o atleta, né? Quem tem contrato em vigor, bons contratos, se deu bem. Mas quem não tem, tiver que renegociar amanhã, talvez encontre condições muito inferiores para firmar um contrato com o clube. Não estaria acontecendo isso aqui no Brasil já? Certamente. Se não aconteceu, os atletas e os empresários já devem estar pensando nessa situação, né? A dinâmica vai mudar, a dinâmica do futebol vai mudar, né? Seja porque, de fato, um futebol com menos dinheiro significa necessariamente menos gasto com salário, né? Não tem alternativa. Você primeiro vai gastar menos contratando e segundo você vai gastar menos pagando salários menores, né? Além disso, até por conta disso, a gente tem visto na Europa aqui, tanto a FIFA quanto a UEFA, trabalhando já uma possibilidade de controles salariais um pouco mais drásticos. Então, vai sobrar no bolso do atleta, necessariamente, um enxugamento de custos que significa menos salário. O que a gente ouve muito aqui na Europa é o atleta reclamando da quantidade de partidas, né, do excesso de jogos. Aí você tem muitos times com atletas contundidos, mas todo mundo quer jogar, porque sabe que se o futebol não cresce, se o futebol diminui na prática, vai diminuir aonde? No salário deles. Então, o atleta também está, de certa forma, envolvido e interessado com que o futebol continue tendo as suas receitas, crescendo, e os clubes têm capacidade de pagar, porque se não paga, é no bolso deles que sobra. Qual